Olá, boa noite. Que bom entrar em sua casa, ter esse espaço de acolhida aí na sua família, você que está dirigindo no seu automóvel. Esse programa que acontece todas as quartas-feiras, vem, olha a vida. Ele traz sempre uma experiência, uma história, um momento que a gente quer recordar. E hoje nós estamos aqui com duas irmãzinhas, certamente vocês que estão aí as conhecem. Irmã Daiane, ela é natural do Maranhão e atualmente está aqui em São Paulo, trabalha, atua na área educacional. A irmã Alessandra, que vai contar sua belíssima experiência. E estamos aqui hoje, neste programa, para conhecer um pouco da vida, da história, da vocação dessas duas jovens. E convidamos vocês aí para fazer também perguntas. Entra aí no nosso chat, faz uma perguntinha, uma curiosidade que vocês tiverem. Boa noite, irmã Alessandra. Boa noite, irmã Daiane. Sejam bem-vindas a este programa. E nós queremos iniciar este programa relembrando um pouquinho da história da nossa congregação. Que aspectos, irmãs, que vocês gostariam de relembrar da história dessa congregação que fizemos uma opção vocacional por estarmos aqui? Irmã Daiane, fale aí. A irmã Luciana nos desafia, né, irmã? São tantos aspectos que a congregação tem de bonito e que me encanta, mas o que me encanta mais ainda na pessoa, na mulher Paulina, né, e hoje considerada santa pela igreja, pelo mundo, é a sua sensibilidade, sua audácia e sua disponibilidade. E creio que isso as irmãzinhas vivem com muita convicção em qualquer lugar que estão. Verdade. Para você, irmã Alessandra, fala para a gente que aspectos que você mais admira, que toca seu coração. Quando eu conheci a congregação, eu tive certeza que aqui era o meu lugar, no sentido na dimensão do cuidado da vida, né? Em todos os seus aspectos. Então, isso fez com que eu me encantasse pelo carisma da congregação e, como já recordava a Daiane, a sensibilidade para perceber, a disponibilidade para servir. Isso, meu coração toca mais forte e faz com que eu abrace a vida religiosa nessa congregação com muita alegria. Que bom, irmãzinhas, muito obrigada por essa partilha. E o nosso programa hoje vai ser esse bate-papo, essa conversa. E nós queremos saber, assim, que vocês falassem como surgiu a vocação de vocês, qual foi o sinal que Deus deu para que vocês falassem, não, é aqui mesmo. Conta um pouquinho, irmã Daiane, da sua história, olha, todos estão ali curiosos para saber. Resumir a história, eu creio que a minha história vocacional começou pelo testemunho de fé da minha família, né? Porque a vocação, ela nasce no lugar. E eu creio que o testemunho de comprometimento com a paróquia local, com a igreja, com o povo, isso me despertou para o serviço ali na comunidade. E a vocação religiosa, ela iniciou quando, creio ali, no momento que eu conheci a irmã Maria Luísa, que é missionária de Jesus crucificado, hoje está no céu contemplando a face de Deus, e o seu testemunho de comprometimento, de envolvimento, de levar a comunidade adiante e o seu jeito com as crianças, isso me encantou, né? Mas aí depois já de um bom tempo de caminhada, conheci as irmãzinhas, né, o carisma através da revista Brasil Cristão no começo, depois a buscar, né, que a vocação é uma coisa que vai se despertando aos poucos, né? E buscar a congregação foi ali o primeiro passo na revista Brasil Cristão, que é da TV Século XXI, e me fez conhecer as irmãzinhas, né? Com a irmã Sebastiana, a irmã Neuza e a irmã Ilma, que na época morava ali naquela comunidade, e me apresentou o carisma da congregação. Esse envolvimento, essa busca e esse compromisso de buscando sempre mais ser feliz. E a vocação, ela vai surgindo aos poucos, não é uma coisa que toma, como se diz, não é um veneno, não é um passo rápido, né? É um passo de cada vez.
E o meu processo vocacional foi assim. O compromisso primeiro na comunidade, eu percebi que ali o espaço era muito pequeno para a minha sede missionária, e depois os passos dentro da congregação, o carisma, o envolvimento, que aí foi dando o meu sim nessa caminhada. Que bonito, irmã Daiane, obrigada pela sua partilha. E a gente pode perceber que o contato, o chamado de Deus é sempre através de uma realidade. Nunca é uma realidade abstrata, mas é aquilo que você consegue tocar e consegue sentir, não é mesmo? Então, muito obrigada pela sua partilha. E você, irmã Alessandra, conta um pouquinho para a gente. Deus sempre usa sinais e pessoas para nos despertar, né? Para nos despertar e para nos fazer caminhar. E eu tenho muito presente o testemunho de um tio meu, que também havia ingressado na vida religiosa, e depois começou um trabalho belíssimo com idosos, em um lar de idosos, e foi nesse lar que minha vocação surgiu, junto com os idosos. E, a partir de então, eu comecei um processo de caminhada vocacional, só que em uma outra congregação. Fiz todo um acompanhamento, e em um momento, depois de 2 anos sendo acompanhada por essa congregação, eu conheci as irmãzinhas em uma jornada de jovens, um encontro de jovens, e o testemunho, o jeito de ser daquela irmãzinha me encantou. Primeira vez que eu olhei para ela, eu já pensei, eu quero ser uma irmãzinha como ela. E quando eu conheci as irmãs mais de perto, conheci o carisma, toda a história da congregação, a história de Santa Paulina, eu não tive dúvidas. Tenho um carinho muito especial pela primeira congregação que me acompanhou, mas o coração da gente escolhe, né? E a vocação tem que ser um passo de amor muito grande. E isso, para mim, ficou muito forte, de conhecer um pouco a história, viver a história e sentir que os passos que Santa Paulina deu no meio do povo eram justamente esses os passos que eu também queria dar como religiosa. Isso, irmã Alessandra. E você tem uma belíssima experiência a nos contar nesse tempo de pandemia. Você se sentiu desafiada e também nos desafiou como congregação a dar um passo muito significativo. A partir da sua profissão, a irmã Alessandra é fisioterapeuta. E olha quanta gratidão, que grandiosidade você carrega nas mãos para acolher as pessoas. Fala um pouquinho desse trabalho missionário que você fez por esses tempos. A CRB, né, a Conferência dos Religiosos do Brasil, lançou um projeto, né, solicitando religiosos da área da saúde para que fossem ajudar na região amazônica no momento mais desafiador da pandemia. E assim que eu vi, uma outra irmãzinha me mandou uma mensagem, disse, olha, Alessandra, vamos? Eu falei, vamos. É preciso dar um passo, né? E fomos para o Tocantins, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Manaus. Foram 4 dias de viagem de barco. E ao chegar lá, as pessoas, assim, fomos em 3, né, de congregações diferentes, uma psicóloga, uma enfermeira e eu como fisioterapeuta, e muitos desafios. Por toda uma questão socioeconômica, pela distância geográfica, mas foi um desafio que nos encheu o coração de alegria, de poder contribuir um pouco com aquela realidade. Bem desafiador no primeiro momento, porque a gente chegou e não sabia bem como vai ser, não tinha nada muito organizado, foi organizar com o povo, com a comunidade local, com as irmãs que ali estavam, a paróquia, e cada atendimento para mim, me enriquecia muito como pessoa. Foi muito desafiador para mim também, no sentido que eu tinha acabado de terminar a faculdade em junho e já parti, né? Nem tinha feito a colação de grau, nada ainda. Mas pude aprender muito durante esse tempo, me desafiar e aprender que, assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E como consagrados, eu acho que, penso, e pela experiência feita também, que sempre devemos inovar. E diante de uma situação que a gente fica tão assim, se perguntando, o que deve fazer, o que não deve, não tem coisas concretas que a gente possa atuar, ou até tem, mas diante de uma situação, o apelo de que fiquemos em casa, um ficar em casa, mas também com o olhar,
com o coração aberto a essas realidades e disposto também a sair quando necessário. Então, para mim, foi um pouco essa experiência de, no primeiro momento da pandemia, me nutrir de esperança e também tentar nutrir a realidade que me cercava, e, no segundo momento, dar um passo, que é um passo de saída, que é justamente esse processo que a gente vai experimentar também agora no capítulo geral, né? Irmãzinha, saiamos, a vida clama. Foi realmente um sair onde a vida estava clamando naquele momento. Que bom, irmã. E certamente muitos dos seus amigos, irmãzinhas que estão nos acompanhando, acompanharam também suas publicações pelas redes sociais. Isso dava certamente muita força ao nosso coração e vai de encontro bem com a proposta do nosso capítulo, né? Irmãzinhas, saiamos, a vida clama. E a irmã Daiane está estudante de teologia, fez uma linda experiência, está aqui com muita vontade para nos contar sobre a experiência que vivenciou no Peru. Por gentileza, irmã Daiane, conte para nós. Então, irmã, antes de começar a falar da missão feita ali em Islândia, né, que não foi uma missão tão desafiante como a da Alessandra, nesse sentido de avançar para as águas mais profundas, de se desafiar, mas à medida que nós nos colocamos, creio, no processo de sair em missão, você já encontra os desafios primeiro em você, né? E Islândia, para mim, nasceu o desejo, dentro do meu projeto de vida. Eu gosto muito da região amazônica, né? Uma região que me encanta, me salta aos olhos. Para essa missão surgiu, creio que, a partir do momento que a congregação se abriu, né, para esse projeto intercongregacional que acontece ali no Peru, né? Desde 2017, eu acho que as irmãzinhas foram para ali, né? Então, eu creio que meu coração já ardia por aquela missão, já queimava por dentro, mas por dentro do processo vocacional, do processo de irmãzinha, né, Alessandra? Nós somos aí do mesmo grupo de irmãzinhas, de processo de formação, de caminhada, e eu sempre tive um desejo muito grande de ser missionária. Em 2018, fiz uma experiência com a Conferência Nacional dos Religiosos, a CRB, que foi ali em Anajás, né? E o desafio em 2020, no inicinho ali em janeiro, a irmã Ivanês, que tem um testemunho belíssimo, maravilhoso de compromisso com a vida, me fez o convite. Olha, irmã, eu vou ficar em dezembro sozinha, né? Então, assim, você não quer ir para lá? E aí parece que as portas se abriram. Quando a gente abraça o nosso projeto de vida, Deus vai dando ferramentas para que se realize o nosso projeto de vida. E eu coloco para você, jovem que está nos assistindo, escreva seu projeto de vida, compartilhe, porque assim Deus vai dando pessoas, como a irmã Alessandra falava, né, para nos ajudar a nos comprometer. Em Islândia, então, surgiu aí em janeiro de 2020 o desejo, e lá, como a língua local é o espanhol, né, Islândia é uma cidade muito pequena, mas que está na região do Peru, né? Ali é fronteira com o Brasil, fronteira com a Colômbia, mas a nossa casa desse projeto intercongregacional fica no Peru, na cidade de Islândia, distrito de Javari. Então, no início, e aí o desafio de estudar a língua. Vamos caprichar no estudar o espanhol, de se colocar. E até então, a língua é o maior desafio, né? Chegar ao coração das pessoas, realmente tem que aprender a língua. E então eu fui para lá a fazer companhia para a irmã, como estamos nesse tempo de pandemia. O trabalho que ali é assumido pelas irmãzinhas é a pastoral paroquial, totalmente diferente da pastoral escolar, da qual minha missão hoje, né, atualmente, é o colégio. E esse desejo de fazer a vontade de Deus onde quer que esteja. Eu disse que eu não fui fazer, eu fui sentir Deus, se sentir irmãzinha, junto com aquele povo, com aquelas crianças que me encantaram, né? As crianças realmente tiram a gente do chão, faz a gente arranhar o castelhano, sem medo de errar, mas eu acho que o olhar, o toque, o abraço, né? As corridas naquelas estradinhas, né? Isso me fez fazer a missão. Eu acho que não fui fazer a missão, eu fui sentir a missão. E ali, esse sentir a missão junto com a irmã Ivanês me possibilitou
aí também viajar de barco, aí a comunidade, né, uma comunidade que a gente batizou, a irmã celebrou, né, lá ela tem essa licença do bispo, as irmãzinhas, de celebrar o batismo, né, o batizado. E ali eu fui experimentando a Deus através dos missionários que ali convivem, né, tive a oportunidade de compartilhar a missão com os irmãos laçalistas, com os jesuítas, 2 jovens que estavam lá também, nessa experiência de sentir Deus. Eu creio que fui mais para sentir Deus naquele povo amazônico. E como eu disse, o desejo surgiu antes, né, de ir para a Amazônia, e tenho ainda o desejo de ir, porque meu coração arde por aquelas águas, por aquele povo que carece, não é de coisas materiais, porque muitas vezes a gente olha a precariedade, fala da pobreza, mas eu acho que é sentir Deus naquelas pessoas e o meu Deus, que eu acredito, fazer transparecer através das minhas atitudes. Nossa, que lindo, que forte depoimento, irmã. Então, assim, a gente sempre percebe que a presença de Deus, ela surge para nós no olhar de uma criança, num abraço. Olha que nesse tempo de pandemia, quanto tempo você está sem abraçar aí? Muito tempo. Eu, pelo menos, olha, muito tempo que eu não abraço, mas em respeito ao outro, né? A outra pessoa, porque estamos num momento de pandemia que realmente precisa ter todos esses cuidados. E o que é interessante, irmã, no depoimento de vocês, é que diante do outro, nós nos reverenciamos porque o outro é sagrado. O outro tem uma história, independente da sua religião, ele é pessoa, né? Então a vocação ela surge justamente dessa necessidade de olhar para o outro, sentir com a pessoa, acolher através do abraço, do sorriso. E que bom, irmãzinhas, ouvir testemunhos tão edificantes para a história da igreja, para vocês. Comenta aí o que vocês estão achando da entrevista, dessa conversa, desse bate-papo com nossas irmãzinhas, que depois elas vão ler tudo que vocês escreveram, viu? Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, dar um destaque na fala de vocês, algo que lembraram para compartilhar conosco? Retomando isso que a Daiane diz, né? O mais importante é estar, é ser, é sentir. E realmente, assim, a região amazônica, quando a gente toca aquele chão sagrado, o coração fica um pedacinho lá. Não só por uma questão de carência econômica, isso acaba sendo de menos, porque eles se dão tanto, que a gente não sente essa necessidade tão grande assim, né? Mas no sentido de que as pessoas se dão de uma forma impressionante. Todas as casas que nós chegávamos, todas as comunidades ribeirinhas que íamos visitar, as pessoas não tinham limites, assim, davam o máximo que podiam. E uma história que me tocou muito também, esse menino era um ticuna, indígena ticuna, e nessa comunidade que fomos todos só falavam em ticuna. Uhum. E aí a gente ficou brincando ali um bom tempo, e em um determinado momento, perto do almoço, a criança chegou perto de mim, eles estavam comendo lá um tracajá, e ele viu que eu não tinha almoçado ainda. E ele chegou mastigando um ovo com a farinha, e ele olhou para mim e tirou aquilo da boca dele e partilhou comigo. Se a gente olha a situação de pandemia e tal, de cuidado, seria recusar, né? Mas diante do gesto tão puro, tão singelo daquela criança, não tinha como recusar, era somente aceitar e agradecer. Então, esse foi o gesto assim que mais me tocou, diante de tudo, assim, em toda a situação, mas de ver a solidariedade de partilhar até aquilo que já tem para si, até tirar da boca para dar para o outro. Isso é muito, muito forte, não é? E mesmo nessa situação de pandemia em que as pessoas estão extremamente machucadas, feridas, muitas pessoas que perderam entes queridos por serem cidades pequenas, então praticamente todo mundo perdeu algum conhecido, um amigo, um parente, e a dor não fechou o coração. Eu acho que para mim, ficou muito forte isso também, de que, mesmo diante dessa situação de pandemia, que a gente sente tanta insegurança, tanto medo, se sente tão frágil, que não deixemos que a dor tome conta de nós, não deixemos que o desespero tome conta de nós. Isso o povo daquela região, o povo amazônico, me ensinou muito. Ter coragem, saber dar a volta por cima e acreditar que isso vai passar. Complementando essa fala da irmã Alessandra, né, me emociona falar da Amazônia, porque realmente
pisar naquele solo que é amazônico, não só pelo solo, mas pelo jeito, tudo respira Deus, né? As árvores, o pôr do sol. Eu sou encantada pelo pôr do sol, sou né, encantadérrima pela questão do pôr do sol, porque me faz lembrar a questão da esperança de um novo dia, que vai ter um novo amanhecer e um novo entardecer. E esse sentir a presença de Deus nas pessoas marca a nossa história, né? E você deve estar se perguntando aí, em plena pandemia, essas irmãzinhas foram fazer missão, né? E essa missão realmente é nos colocar à disposição da necessidade. E aí nós olhamos para a nossa madre fundadora, Santa Paulina, ela também, diante de tantas outras epidemias, né, que teve também na história, ela nos carimbou, né, eu acredito, com esse desejo de servir, de ir além, de nos colocar à disposição. E estando em Islândia e estando também em outras missões da região amazônica, nós percebemos que outros religiosos também bebem do carisma, da sua fonte originária, né, que é dos seus fundadores, e que colocam isso a serviço, não só na Amazônica, mas no Brasil inteiro. Mas quando a gente fala, vamos para a África, vamos para outros países, se a gente realmente conhecesse a nossa Amazônia, né, como o nosso querido Papa Francisco lá em Roma, né, a gente realmente sabe dizer, essa querida amazônica, dessa Amazônia, eu faço parte, né? Porque à medida que, quando você vai naquele solo, bebe daquela água, você realmente se sente, né, missionário e missionária nessas regiões amazônicas. E não tem como dizer não, né, irmão? Para uma missão dessa, você se desafia, né, se desdobra para a gente ir. E quero finalizar a minha fala aos jovens, né? A gente começava falando da vocação, né, no início. A gente partilhou a nossa vocação. E como é importante a gente perceber também, né? A Alessandra falava da questão do serviço à vida. Eu falava dessa questão dessa experiência paroquial. Cada um de nós. E a vocação é assim. A gente acha que depois vai mudando, vai trocando de lado. Não. Deus vai nos confirmando. Quando o nosso desejo é servir o outro, Deus vai nos confirmando nas áreas necessárias para que a nossa missão aconteça, né? Tanto na saúde, como no meio pastoral, no meio paroquial, no meio escolar, Deus vai mostrando, dizendo assim, ó, é por aqui, jovem. E nunca nos deixa sozinho. O mais importante é isso, que mesmo batendo o pé, também a gente bate o pé de vez em quando, né? Mas Deus parece que diz assim, tá, calma aí, fica aí no cantinho, mas é aqui que eu te quero feliz. E assim também, né? Eu sinto Deus me fazendo feliz dentro desse processo vocacional, que não está terminado, não é só fazer os votos, não é só dizer o nosso sim, tem que ser todo dia e perceber esse sim a cada experiência que a gente percebe Deus. E esse é o nosso carisma, sensibilidade para perceber e disponibilidade para servir. E você que está aí nos assistindo, eu acredito que, olha, alguma coisa tocou seu coração, escreve para a gente. E como você pode colaborar com essa obra missionária? Rezando por nós, rezando pelo nosso capítulo que vai acontecer. Então, rezando por todas as atividades, pelas decisões que acontecerão, pelas jovens irmãzinhas. E toda vocação, ela inicia a partir de um sim. Quando eu dou o meu sim, é impossível olhar para trás e voltar. A gente sempre olha para o alto, para a cruz, como Santa Paulina fez. E a irmã Alessandra recordava desse gesto com essa criança, fez lembrar muito a Amabile, quando era criança, trabalhando numa fábrica de sedas, né? Com suas mãos delicadas, ela trabalhava, sentia, percebia a necessidade do outro, né? E era capaz de entregar completamente o lanche para aquela sua colega. Então, irmãzinhas, vocês que nos assistem, vamos ouvir agora as vozes. Vocês devem estar pensando assim, nossa, eu quero conhecer o trabalho dessas irmãs, né? Então, agora, com a irmã Ignalda, com a música Antes de Nascer. Observe bem, sinta em seu coração essas imagens que estarão passando. Bem antes de eu nascer, do amor me conceber, foi um sonho, um pensamento
pensamento, foi também um sentimento. E depois eu ganhei assim um rosto, recebi também um nome. Caminhei então teus passos, encontrei o meu espaço. Porque tudo que o teu amor tocar, sagrado vai ficar. Porque tudo que vem do teu olhar é luz que vai brilhar. Sei que o reino precisa de profetas e do sonho dos poetas. Por isso eu vim dizer que eu vou permanecer. Sei, tatuaste o meu nome bem na palma da tua mão. Caminhei a tua estrada, fiz história na jornada. Consagraste a ti a minha vida, me deste amor como medida. Hoje eu vim pra te louvar e dizer que eu vou ficar. Porque tudo que o teu amor tocar, sagrado vai ficar. Porque tudo que vem do teu olhar é luz que vai brilhar. Sei que o reino precisa de profetas e do sonho dos poetas. Por isso eu vim dizer que eu vou permanecer, que eu vou permanecer. Antes de nascer, que música tão inspiradora, irmã Ignalda, que você fez. E olha só, para contemplar este momento da vida missionária, desse trabalho missionário que nossas irmãzinhas foram fazer em regiões tão distantes, né? Aprendendo com o povo, levando esse coração missionário. E agora nós vamos fazer um bate-bola. Pergunta, ó, elas não estão sabendo das perguntas, vamos esperar qual vai ser a resposta. Pergunta rápida, resposta rápida. Irmã Daiane, um amor. Um amor, a Amazônia. Irmã Alessandra, um lugar. Tonantins, Amazonas. Irmã Daiane, uma pessoa. Jesus Cristo. Irmã Alessandra, uma dificuldade. Saber renunciar. Um sonho, irmã Daiane. Ser missionária na Amazônia. Um sonho, irmã Alessandra. Avançar sempre mais e além fronteiras. Ai, gente, que lindo, né? Como é inspirador ouvir quando a pessoa é motivada, quando nós somos motivadas para viver a vida. E a vida religiosa, ela é feita de pessoas felizes, né? Eu sempre acreditei nisso. Quem está na vida religiosa é porque realmente acredita nesse amor que é Jesus Cristo e a cada dia procuramos vivenciar isso. Então agradecemos a sua presença, a sua participação, os comentários que fez, olha, elas irão ler todos e eu também, tá bom? Uma palavra de agradecimento. Vai lá e beleza. Então, agradecer muito assim a Deus pela abertura que a congregação tem, né? Por fazer parte dessa família e de uma família que acolhe o apelo da realidade e se dispõe a dar sim. O sim que eu dei não foi um sim pessoal, foi um sim congregacional, foi um sim em nome da vida religiosa. Então, só tenho mesmo a agradecer por ser parte desse projeto de Deus. Um agradecimento especial a cada irmãzinha que testemunha no meio do mundo o seu ser religiosa, o seu ser comprometido. E esse 131 anos que vamos completar esse ano é de mulheres que se doaram a serviço da vida. Um agradecimento especial a cada irmãzinha que nos encantou e nos faz testemunhar Jesus Cristo através dos passos de Santa Paulina. Meu agradecimento a cada irmãzinha que se compromete, tanto nas instituições, nos hospitais, nos lugares mais desafiantes que se colocam a serviço.
Um agradecimento especial a você, irmãzinha, que faz a vida acontecer aonde ela clama. E eu quero fazer um apelo aos jovens: escrevam seus projetos de vida. Não tenham medo de se colocar a caminho, de se questionar, de chorar, mas se coloque a serviço da sua comunidade, do seu grupo de jovem, hoje até online, né? Não tenha medo de acreditar em seus sonhos, pois um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto é o começo de uma realidade. Que você tenha isso sendo inspirador e olhe para a pessoa de Jesus. Ele nos encanta, Ele nos convida e Ele nos capacita e caminha conosco nessa missão. Não deixe a vocação passar, não deixe o seu chamado ficar em uma gaveta, porque depois isso é tarde, né, para retomar. Mas avance, se jogue, se lance naquilo que você acredita, no seu ser profissional. Às vezes não é ser religiosa, não é ser padre, mas até os médicos hoje, os enfermeiros, quanto compromisso com a vida, os nossos garis, as pessoas que estão aí, os motoristas de ônibus, colocando-se a serviço da vida. Não tenha medo também de olhar o seu projeto de vida e de se colocar a serviço da vida em qualquer lugar. Muito obrigada, irmã Alessandra, irmã Daiane. E me fez lembrar agora uma música da Mercedes Souza, que ela diz assim: que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Então vamos pensar no nosso projeto de vida, o que a gente sonha, o que a gente ama, e acordar todos os dias com os 2 pés no chão e falar: a minha vida tem sentido, porque eu não vivo para mim, eu vivo para o outro. Então agradecemos a sua presença, a sua participação e esperamos encontrá-los na próxima quarta-feira. Até lá, tchau, obrigada! Olhar tão profundo, convite gentil, amor em resumo. Chamou o meu nome, tomou minha mão no seu coração. Falava de um jeito assim tão perfeito que me seduziu. Sua voz ecoou, nele me encontrei, foi assim que parti. Sua voz ecoou, nele me encontrei, foi assim que parti. Chegou de mansinho, falou da verdade, do reino e do céu. Com graça e com jeito mostrou no seu peito a dor dos irmãos. Apontou o caminho, falou-me da cruz e da grande missão. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. Vem, olha a vida além de você. Sinta em tudo o sentido e o porquê. Vai ao meu povo, vai sem temor,
amor.